Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Câmara aprova projeto de lei que regula sepultamento de animais domésticos nos cemitérios da cidade. Comenda Municipal do Mérito Paulo Pedro Maierli é entregue em sessão solene no plenário da Câmara. Comissão de Constituição e Justiça analisa 43 propostas de lei. 17 receberam parecer favorável. Hoje é quarta-feira, 23 de novembro de 2016. O TVL Notícias está começando. O representante do movimento Cisne Negro, Carlos José da Silva, ocupou a Tribuna Livre da Câmara ontem durante a sessão ordinária para falar sobre o Dia da Consciência Negra aqui em Blumenau, celebrado no último dia 20 de novembro. Ele comentou a respeito do racismo e sugeriu a criação de um conselho municipal para discutir o acesso das minorias à educação e também à saúde. Acompanhe agora como foram os trabalhos nas comissões permanentes aqui da Câmara. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou na reunião desta terça-feira, dia 22, 43 proposições. Mais de 40 projetos que hoje passaram pela comissão e, em virtude do esforço feito pela assessoria da comissão, especialmente nossas servidoras e a Procuradoria da Casa, um grande número de projetos estiveram sob nossa responsabilidade hoje e praticamente todos despachados. E quero aqui registrar o projeto de autoria do vereador Célio Dias, que propõe alteração e apertos, inclusive no Conselho Municipal de Contribuintes, traz algumas alterações à Lei Complementar 632, o nosso Código Tributário Municipal, e o vereador Célio veio à comissão trazer algumas informações complementares e esperamos que esta lei seja aprovada ainda este ano. Entre as propostas que receberam parecer favorável está o projeto de resolução que autoriza a mesa diretora a disponibilizar vacina contra a gripe H1N1 aos dependentes e parentes dos servidores públicos da Câmara Municipal de Blumenau. É importante esclarecer que isso será debitado da folha de pagamento do servidor. Ele tem dois objetivos. O primeiro é poder facilitar para que os familiares possam ter acesso a essas vacinas, e o segundo é o custo dela, que, em função do volume que é comprada pelo poder público, é bem inferior ao pago nos laboratórios. Mas volto a dizer, os servidores que assim desejarem poder ofertar isso aos seus familiares diretos, pais e esposa e cônjuge, terão debitado na sua folha de pagamento o custo dessa vacina. O vereador, ele constantemente circula por toda a cidade, pelas mais variados locais, em inúmeras reuniões, então ele tem um contato intenso e o grupo de risco é elevado, e com isso também, consequentemente, a sua família, na qual, ao final do dia, ele acaba retornando ao seu lar. Então é uma forma de poder se proteger a família e evitar dificuldades ainda maiores contra essa gripe que levou à morte de praticamente quase 10 pessoas no estado, um número elevado, e Blumenau teve um número considerável de mortes em função da gripe A. Já na reunião da Comissão de Finanças, foram analisadas 17 propostas de lei. Todas receberam parecer favorável. Muitos projetos que precisavam de uma adequação, de uma correção, porque os vereadores, eles colocam a proposta inicial e muitas vezes a Procuradoria, a própria comissão, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, solicita uma adequação para que não esteja em desacordo com a Constituição. Então, após essa adequação, muitos desses projetos ficam represados e hoje nós analisamos muitos projetos. Destaque para o projeto de resolução que determina a realização de audiências públicas pela Câmara Municipal antes da apreciação em plenário das leis orçamentárias municipais. Nós vamos aqui em plenário decidir se realmente há se há necessidade de envolver toda a população blumenauense, ou seja, fazer uma audiência pública, tornaria obrigatório fazer uma audiência pública para analisar esse projeto, ou se o plenário vai entender que não. Então são muitos projetos e aqui a gente convive com as diferenças também de opiniões entre os parlamentares e vamos decidir em plenário. Acontece hoje, no final da tarde, a inauguração do novo CRAS do bairro Fidelis. O serviço é o Centro de Referência da Assistência Social. A nova unidade vai atender também famílias dos bairros Badenfurt, Texto Salto e Salto do Norte. Blumenau conta agora com 7 CRAS que atendem 1.570 famílias em toda a cidade. E você vai ver depois do intervalo. Câmara aprova projeto de lei que regula sepultamento de animais domésticos nos cemitérios da cidade. Comenda Municipal do Mérito Paulo Pedro Maierli é entregue em sessão solene no plenário da Câmara. Não saia daí, o TVL Notícias volta já.
É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta com o TVL Notícias. Foi sancionada pelo prefeito a lei que prevê as férias coletivas dos servidores públicos municipais aqui de Blumenau. O período deve ser entre os dias 19 de dezembro e 20 de janeiro, uma semana a mais do que ano passado. Outra proposta aprovada pela Câmara que também virou lei municipal é a Semana do Encontro de Food Trucks, de autoria do vereador Almir Vieira. O projeto também foi sancionado pelo prefeito e agora já é, portanto, uma lei aqui na cidade de Blumenau. Câmara entrega a Comenda Municipal do Mérito Paulo Pedro Maierli. Acompanhe. Em sessão solene, a Casa Legislativa entregou na última terça-feira a Comenda Municipal do Mérito Paulo Pedro Maierli. A comenda é conferida a pessoas pelos seus méritos em prol da medicina e do atendimento humanitário à saúde. Instituída pelo Decreto Legislativo número 803 de 2012, a comenda é entregue a cada 4 anos para prestar homenagem ao Dia do Médico, celebrado no dia 18 de outubro. Nesta noite especial, foram entregues 2 comendas. O presidente da Câmara, Mário Edebrandi, fez homenagem ao médico neurocirurgião que atua na medicina há 18 anos, Dr. Leandro Haas. Nosso desejo, nossa motivação seria prestar uma homenagem a todos os profissionais que, com sua dedicação, seu carinho, exercem um papel fundamental na proteção e no cuidado e no salvar as vidas das pessoas nas mais diversas áreas e especialidades da medicina. Mas hoje eu tive o privilégio de fazer a indicação e de prestar homenagem ao Dr. Leandro José Haas por essa comenda. Eu o conheço há muitos anos, desde que quando ele foi médico do Serene, onde eu trabalhava, e conheço o início da sua trajetória aqui na cidade e o seu crescimento profissional e a dedicação e o afinco com que ele fez e prestou todos os serviços na área de medicina, e com certeza com a sua juventude tem muito mais a contribuir para a cidade de Blumenau e para a medicina. Para o Dr. Leandro, a satisfação em receber uma homenagem de reconhecimento foi grande, em especial porque celebra aniversário nos próximos dias. Eternamente satisfeito e grato por esse reconhecimento, que hoje a área de saúde é uma área tão massacrada e muitas vezes até pouco reconhecida pela sociedade, e a gente tenta fazer o melhor, mesmo com a dificuldade e escassez de recursos, muitas vezes não só o aspecto humanitário, mas principalmente de recursos financeiros, dos próprios investidores de saúde, Então a gente fica muito satisfeito, muito grato. Principalmente na semana do dia 18 de outubro foi dia do médico, na semana que vem é meu aniversário, então a gente fica bem feliz e como se fosse um presente de aniversário esse reconhecimento. O vereador Robson Soares dedicou a comenda em memória a Dr. Fábio Goulart do Prado pelos serviços prestados e pela diferença que fez na vida das pessoas, em especial na área da pediatria. Atuou na cidade, tanto no Hospital Santo Antônio quanto nos SFs, assim como na sua clínica particular, já deixou o nosso mundo, mas contribui de forma intensa e decisiva com aqueles que mais precisavam, com aqueles que com dificuldades financeiras, econômicas, não tinham a quem recorrer. Ele sempre os atendeu com muita vontade, muito desejo de contribuir com a sociedade. É por isso que a gente faz essa homenagem de memória, a família que vem receber, mas com muito carinho, com muita paixão, mas uma homenagem importante por reconhecer o trabalho que ele teve à frente da questão pediátrica da nossa cidade. Quem recebeu a comenda foi Marília, filha do Dr. Fábio, que, emocionada, relatou o quanto o pai fez a diferença na vida de muitas pessoas e que ele deixou saudades, mas também um legado. Acho que ele sempre foi atencioso, sempre quis o melhor para todo mundo, Eu me lembro dele, mesmo cansado, chegado de um plantão, tivesse trabalhado 12, 24 horas, no pronto-socorro do Hospital Santo Antônio, que já foi municipal e que a gente sabe que tem uma rotatividade muito grande, mesmo assim, depois de
toda uma noite de plantão ele ter disponibilidade, disposição ainda de chegar em casa e estar com a família, né? Então ele realmente era um homem que se virava em vários. Um pouquinho dele eu sei que está lá no Hospital de Santo Antônio, um pouquinho dele está no AG da Velha, um pouquinho dele está no AG do Centro, né? E em tantos outros lugares onde ele foi médico, onde ele atuou profissionalmente, e acho que Blumenau foi a cidade onde ele conseguiu se revelar e atuar plenamente, assim, né? Onde ele conquistou o seu espaço profissional e conquistou colegas de profissão que hoje estão aí para homenageá-lo e que tem um imenso carinho por ele, porque eu acho que foi isso, assim, ele era essa pessoa maravilhosa e esse grande profissional. E agora você confere os destaques da sessão ordinária aqui da Câmara. A sessão ordinária da Câmara de Vereadores na tarde desta terça-feira começou com a tribuna livre. O movimento Cisne Negro usou espaço para falar sobre o Dia da Consciência Negra. Na sequência, no grande expediente, os parlamentares abordaram vários assuntos na tribuna. O vereador Adriano Pereira parabenizou os músicos pela passagem do Dia do Músico nesta terça. Em outro momento, comentou sobre a reunião que participou na Anvi e a visita que fez nas sedes do campus da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui em Blumenau. O plano nacional da educação tem metas para ampliar a educação superior no Brasil. E não diferente aqui na nossa região, está previsto no PPA do governo federal, né, a questão da Universidade Pública Federal do Vale do Itajaí, que é muito mais do que o campus que a gente tem aqui hoje e que a gente quer. E além disso, a gente briga e vai precisar do apoio do Executivo para que fique aqui na nossa cidade. Já tem propostas de Indaial, propostas de Pomerode. Blumenau não pode perder, né, sendo aqui a cidade polo, aqui nessa toda essa região do Vale, a cidade importante, nós temos que manter o campus, mas obviamente buscar a universidade na sua amplitude. O vereador Beto Tribeza aproveitou o espaço na tribuna para falar sobre projetos e pedidos que ficaram pendentes nos últimos 4 anos e que agora ele aguarda a implantação. Inicialmente, semáforos que têm que ser instalados em vários pontos do nosso município, um na rua São Bernardo. Segundo, a instalação do semáforo no início da rua Fritz Kegler, que também ali o trânsito flui com dificuldade e muitos acidentes acontecem ali na região da instaladora Kraus. Retirar o semáforo na Francisco Valdo, na altura do final da Herman Tribes, com o início da Samuel Morse. Instalar ali sim uma rotatória que está planejada. Outras pavimentações, como a Avenida Lisboa, o Morro da Goiaba, na Itupava Norte, Fortaleza, como também a Júlio Micho, ruas essas que deviam ter sido pavimentadas em outros mandatos e que o dinheiro foi arrastado para outro lugar e essas obras não aconteceram e a comunidade cobra, evidentemente, uma obra que eles esperam há muitos anos. Durante as votações, os vereadores acataram o veto do Executivo e aprovaram 8 projetos. Entre eles, o projeto de lei de autoria do vereador Célio Dias, que regulamenta o sepultamento de animais domésticos nos cemitérios de Blumenau. O cidadão que tiver um jazido no município de Blumenau, nos cemitérios públicos e privados, né, se ele desejar fazer o sepultamento do seu animal de estimação naquele local, ele está autorizado a fazer isso, né? Isso é para quem deseja, ninguém é obrigado a fazer. Não estamos falando aqui de obrigação, nem estamos falando aqui também daqueles cachorros que são atropelados nas vias. Nós estamos falando apenas daquelas pessoas que têm seu animal de estimação, que já vive com ele há muito tempo, né? Que tem um carinho especial. Esperamos que o prefeito sancione a lei para que a população possa também usufruir desse direito. Blumenau vai receber 10 dos 134 novos servidores do Instituto Geral de Perícias que se formaram hoje lá em Florianópolis. Os profissionais foram aprovados no concurso público de 2014 e direcionados para 31 cidades. A intenção do Estado, com o aumento do efetivo no IGP, é ampliar o atendimento à comunidade na emissão de laudos e na área de identificação. Um cavado em níveis médios da atmosfera favorece a presença de muitas nuvens em Blumenau durante a quarta-feira, com poucas aberturas de sol. Ainda há chance aí de chuva de forma bastante fraca e isolada no período da tarde, mas conforme essas áreas de instabilidade vão se afastando aqui de Santa Catarina, a condição para chuva diminui no período da noite e até cessa. Com relação à temperatura, máxima na tarde de hoje oscila entre 23 e 25 graus. E para quinta-feira a gente espera aí um dia um pouco mais aberto, com presença do sol aí desde o período da manhã e temperatura mínima oscilando entre 16 e 18 graus.
Tassiana Menezes Weber, meteorologista do Alerta Blue, direto para o TVL Notícias. Para mais notícias aqui da Câmara e de Blumenau, acesse nossas redes sociais no Facebook, YouTube e Twitter e o site câmarablu.sc.gov.br. O TVL Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá!